Eram 18h47 da quinta-feira, 14 de março de 1968, quando o Cadillac Eldorado azul escuro virou da Avenida Lenox para a Rua 125. No banco de trás, Bumpy Johnson observava silenciosamente o fluxo normal do Harlem ao entardecer. Ao volante, seu motorista e guarda-costas, William Quick Davis, dirigia calmamente após uma reunião de negócios no Bronx. A rua estava movimentada, as lojas estavam fechando, os restaurantes começavam a encher, os vendedores estavam recolhendo suas mercadorias. Centenas de pessoas caminhavam pelas calçadas. Nada indicava perigo. Nada, exceto o que eles ainda não sabiam. Por cerca de 20 minutos, 8 carros da polícia de Nova York ficaram silenciosamente posicionados em cruzamentos estratégicos da Rua 125. 2 na 7ª Avenida, 2 na Lenox, outros em avenidas paralelas. A ideia era simples e brutal: bloquear todas as saídas possíveis. O plano teve origem no comando da 28ª Delegacia, baseado em informações de informantes que alegavam que Johnson transportava dinheiro e documentos relacionados a jogos de azar ilegais. A missão não era negociar, mas sim encurralá-lo. Quando o Cadillac chegou ao meio do quarteirão entre a Avenida Lenox e a 7ª Avenida, Quick Davis notou um movimento estranho à frente. As viaturas na 7ª Avenida viraram simultaneamente, cruzando a rua. As luzes vermelhas e azuis piscaram em perfeita sincronia. Instintivamente, Davis olhou pelo retrovisor. Mais 2 viaturas se aproximavam pela Avenida Lenox atrás delas. Em segundos, ficou claro que era uma armadilha. Como o próprio Quick relataria mais tarde, não havia rota de fuga óbvia. As ruas laterais também estavam bloqueadas. Cerca de 20 policiais estavam concentrados no mesmo alvo. O Cadillac foi parado no centro do Harlem, cercado. Dentro do carro, o silêncio era absoluto. Então, Bumpy Johnson inclinou-se ligeiramente para a frente e falou em um tom calmo, quase casual. "Rápido. Você não ganhou esse apelido à toa. Mostre-me por quê." O que aconteceu nos próximos 3 segundos mudaria a história do Harlem. Em vez de avançar contra os bloqueios ou tentar recuar, Davis fez algo que nenhum manual da polícia previa. Acelerou em direção à calçada no lado norte da Rua 125, onde dezenas de pedestres caminhavam. A buzina soava incessantemente. As pessoas se jogavam para os lados, bancas caíram, carrinhos de compras foram derrubados. O Cadillac subiu a calçada a quase 70 km por hora, avançando por dezenas de metros, evitando por pouco aqueles que não tiveram tempo de reagir. Então, Davis dirigiu o carro para um beco estreito, pouco mais largo que o próprio veículo, que ligava a Rua 125 à Rua 126. As laterais do Cadillac rasparam nas paredes de tijolos. Faíscas voaram. A tinta estava descascando, mas o carro conseguiu passar. Em menos de 10 segundos, o Cadillac reapareceu na Rua 126, livre. Atrás deles, a cena era puro caos. Os carros da polícia, que segundos antes estavam perfeitamente posicionados, agora estavam desalinhados, bloqueando uns aos outros. Nenhum conseguia seguir a rota improvisada. O cerco havia falhado, e o que começara como uma operação policial controlada estava prestes a se transformar em algo muito maior. Uma corrida contra todo o Harlem. O Cadillac reapareceu na Rua 126 como um fantasma metálico, rasgando a noite do Harlem a uma velocidade que não combinava com as ruas lotadas, os semáforos e os pedestres. Em menos de 10 segundos, o que deveria ter sido uma prisão silenciosa transformou-se em uma perseguição a céu aberto. Atrás deles, o rádio da polícia explodia com vozes sobrepostas, ordens contraditórias e endereços gritados. Policiais tentando entender como um carro grande, pesado e facilmente reconhecível simplesmente havia desaparecido no ar. Quick Davis não diminuiu a velocidade. Virou para o leste e acelerou fundo. O Cadillac disparou como um projétil entre os carros comuns que voltavam para casa. Faróis piscaram de repente, buzinas soaram, freios cantaram. Davis dirigia como se conhecesse cada centímetro do asfalto, cada buraco, cada semáforo que pudesse ser ignorado sem matar alguém. Testemunhas descreveriam mais tarde o carro como se deslizasse, não derrapasse. Rápido demais para a rua.
Preciso de muita sorte. Era loucura, mas uma loucura controlada, diria um motorista que quase foi atingido quando o Cadillac passou a centímetros dele. 3 viaturas conseguiram chegar à rua 126 logo depois. Sirenes tocando, luzes refletindo nas vitrines fechadas. A perseguição agora era oficial e pública. Na esquina da 7ª Avenida, Davis fez algo que poucos ousariam tentar. Virou à direita sem reduzir a velocidade o suficiente. Os pneus cantaram. O Cadillac inclinou-se perigosamente. Por um momento, pareceu que o carro ia capotar. As pessoas na calçada prenderam a respiração, mas Davis se segurou. O carro voltou ao chão violentamente e disparou pela avenida. As viaturas tentaram repetir a manobra. 2 falharam. Uma girou completamente, cruzando a avenida em círculos descontrolados antes de bater em um caminhão estacionado. A outra chegou tarde demais e bateu em um poste de luz. Metal amassado estilhaçou o vidro. A perseguição perdeu força ali. Apenas uma viatura policial permaneceu atrás do Cadillac. Dentro do carro, no banco de trás, Bumpy Johnson permaneceu imóvel, sem gritos, sem pressa, sem sinal de medo. Segundo Davis, foi essa calma que tornou tudo possível. Ele não parecia um homem em fuga, ele se lembraria mais tarde. Parecia alguém resolvendo um problema. A notícia da perseguição começou a se espalhar mais rápido do que as sirenes. Janelas se abriram, portas se escancararam, pessoas saíram para as calçadas perguntando o que estava acontecendo. E quando entenderam que era Bumpy sendo caçado, algo mudou. O Cadillac cruzou a rua 125 novamente, agora não como uma rota de fuga, mas como um palco. A rua estava mais lotada do que minutos antes. Pessoas em pé no asfalto, pessoas apontando, pessoas gritando direções. Davis entendeu imediatamente. Ele não estava mais correndo sozinho. Quando virou na Avenida Lenox e acelerou ainda mais, não era apenas um carro tentando escapar da polícia. Era o próprio Harlem começando a interferir, a atrasar, a confundir, a proteger. A perseguição havia entrado em uma nova fase. Não era mais a polícia contra um homem, era a polícia contra um bairro inteiro. As sirenes não vinham mais apenas de trás. Elas ecoavam por todo Harlem, ricocheteando entre os prédios, cruzando quarteirões, anunciando que algo grande estava acontecendo. Em minutos, a informação se espalhou mais rápido do que qualquer rádio da polícia. Bumpy Johnson estava sendo caçado, e o Harlem decidiu não assistir em silêncio. Portas se abriram, pessoas desceram escadas, lojistas saíram de seus balcões, crianças foram puxadas para dentro enquanto adultos corriam para a rua. Não havia plano, nenhum líder, apenas um entendimento coletivo imediato. Aquilo não era mais apenas uma perseguição policial. Quando o Cadillac reapareceu, agora avançando pela Avenida Lenox, ele não estava mais atravessando um bairro comum. Estava atravessando território de alerta. Os moradores começaram a ocupar os cruzamentos no momento em que as viaturas se aproximavam. Não corriam, não gritavam, apenas dirigiam muito devagar, forçando as viaturas a frear para evitar atropelar civis. Cada segundo perdido era um quarteirão ganho para o Cadillac. Em outros lugares, latas de lixo apareceram no meio da rua. Carrinhos quebrados foram empurrados para bloquear as faixas. Portas de carros foram abertas por engano, criando gargalos impossíveis para veículos policiais grandes e pesados. E então veio algo ainda mais eficaz: desinformação. Sempre que um policial parava alguém para perguntar para onde o Cadillac tinha ido, recebia respostas erradas. Virou à esquerda. Não, seguiu reto. Acho que subiu a avenida. Tudo dito com convicção suficiente para ser crível. Viaturas inteiras desapareciam em ruas vazias, enquanto a viatura certa continuava em outra direção. Das calçadas, mãos apontavam não para a polícia, mas para o Cadillac. Vire à esquerda na próxima esquina. Há um carro da polícia à frente. Quick Davis entendeu os sinais sem hesitar. Ele não estava mais dirigindo apenas com os olhos, mas com toda a vizinhança como seu copiloto. A perseguição havia se tornado desigual para a polícia. Cada esquina era agora uma incógnita, cada multidão um obstáculo, cada morador
um risco de atraso. Para Davis, o Harlem havia se transformado em um mapa vivo, reagindo em tempo real. Um pastor mais velho observava tudo dos degraus de sua igreja e depois resumia: não era vandalismo, era proteção. As pessoas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Naquele março de 1968, o Harlem estava ferido, cansado, desconfiado da autoridade. Os protestos estudantis já estavam abalando Nova York. Todo o país parecia à beira de algo maior. A perseguição se tornou uma válvula de escape, um momento em que a vizinhança sentia que ainda tinha controle sobre seu próprio destino. Quando o Cadillac retornou à Rua 125, agora repleta de pessoas, a polícia percebeu seu erro fatal. Não havia mais espaço para acelerar, cercar ou forçar colisões. Qualquer movimento agressivo poderia resultar em ferimentos em civis, e isso mudaria tudo. Quick Davis fez exatamente o que o Harlem esperava. Ele caminhou para o meio da multidão. O carro se moveu rapidamente, mas não mais rápido do que a reação das pessoas que se afastavam dele, não da polícia. Em meio a aplausos, gritos e cartazes, o Cadillac cruzou a avenida como se protegido por um escudo humano invisível. A perseguição ainda não havia terminado, mas naquele momento ficou claro para todos, inclusive para a polícia, que aquilo não era mais apenas uma tentativa de prisão. Era o Harlem dizendo que não entregaria um dos seus. Por quase 40 minutos, o Harlem havia embaralhado os rádios, atrasado as viaturas e guardado cada curva da rua. Mas às 19h15, algo mudou. O som das sirenes ganhou uma nova companhia, um ruído constante vindo do céu. Um helicóptero da polícia apareceu acima dos prédios, seu holofote cortando a escuridão até encontrar o Cadillac destruído pela operação. Lá em cima estava o comando superior da operação, observando tudo com uma vantagem que nenhum morador nas ruas poderia neutralizar. Do banco do motorista, Quick Davis entendeu imediatamente. Agora eles sempre podem nos ver. Do banco de trás, Bump Johnson permaneceu calmo. O padrão das curvas dizia tudo. O helicóptero viu o que os carros não conseguiam. O Cadillac estava descrevendo um círculo amplo, e círculos sempre terminam no mesmo lugar. A armadilha final foi montada na Rua 145 com a Avenida Lenox. 6 viaturas, 4 direções bloqueadas, policiais fora dos carros, armas em punho. Não havia becos livres, não havia calçadas abertas, não havia multidão grande o suficiente para servir de escudo. O Cadillac avançava com dificuldade, o motor soltava fumaça, o capô vibrava livremente, o carro estava no seu limite, assim como o tempo. Davis começou a diminuir a velocidade. Foi então que Johnson se inclinou para frente novamente com a voz firme e calma. Rápido, só há uma saída. Em frente, eles vão hesitar. Davis entendeu. Ele acelerou. O Cadillac disparou direto para o bloqueio. 70 km por hora. 75. O holofote do helicóptero iluminava tudo como um palco cruel. Policiais gritavam ordens. Por 2 segundos, ninguém se moveu. Então veio a escolha: ficar e ser atingido ou pular e abrir espaço. Os policiais se jogaram para os lados no último instante. O Cadillac acelerou pelo meio da rua, atingindo os carros da polícia, amassando metal, estilhaçando vidros e destruindo a própria frente. O impacto foi brutal. O capô se abriu, bloqueando completamente a visão de Davis. Vapor e fumaça encheram o ar. Mesmo assim, o carro continuou, cego, danificado, ainda em movimento. Mas a perseguição em alta velocidade havia terminado. Agora era a hora de desaparecer. Alguns quarteirões depois, o Cadillac entrou em um beco estreito. Em menos de 1 minuto, outra cena se desenrolou. Um Chevrolet marrom comum parou. As portas se abriram. Uma troca rápida. Johnson e Davis desapareceram dentro do carro anônimo. Moradores empurraram o Cadillac destruído para o beco, cobrindo-o com lixo, lonas, qualquer coisa para confundir os holofotes. Ao mesmo tempo, outros carros escuros começaram a circular, buzinando, chamando a atenção, criando alvos falsos. Do céu, tudo parecia um caos. Na rua,
Era uma precisão coletiva. As pessoas mais uma vez ocupavam os cruzamentos. Grupos apareceram e desapareceram. A polícia ainda procurava um Cadillac azul que já não existia. Às 7h31, a ordem final veio pelo rádio. Encerrem a perseguição. 47 minutos depois de ter começado, a caçada terminou sem prisões. Harlem 1. Naquela noite, os bares comemoraram. As ruas vibraram. A história se espalhou boca a boca antes mesmo de chegar aos jornais. Não se tratava apenas de um homem que escapou. Tratava-se de um bairro que decidiu não obedecer em silêncio. Meses depois, quando Bumpy Johnson morresse, muitos ainda se lembrariam daquela quinta-feira, a noite em que helicópteros, carros de patrulha e a autoridade falharam. A noite em que o Harlem provou que, quando age como um só corpo, ninguém é fácil de capturar. E assim, nasceu a lenda final. A noite em que o Harlem fez um homem desaparecer diante de todo o poder do Estado.